Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Caiu o castelo, vai ser dura, agora a cana, vou deixar a italiana, noutras terras vou parar. Mas quando enfim a tormenta lá em Berlim, é só pena que vai voar. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma, é impossível. Olá, amores! Então estamos de volta. Vamos encerrar hoje o nosso ciclo de conversas sobre a Era Vargas, ok? Nesse 7º episódio, nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e vamos entender como isso foi decisivo para os momentos finais do Estado Novo e, consequentemente, da Era Vargas, ok? Então não esqueçam, nossos recadinhos de sempre, vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, divulguem, compartilhem, se não se inscreveram no canal, vão lá e se inscrevam e ative aí o sininho das notificações, ok? Então, aguardo vocês. Beijos! Bem, amores, estamos de volta, enfim, chegamos aos momentos finais do nosso ciclo de conversas sobre a Era Vargas. Ao longo dessas semanas, nós estamos conversando sobre esse período, analisando esse período conhecido como a Era Vargas, que é esse período em que Vargas, de 15 anos em que Getúlio Vargas passou à frente do governo aqui no Brasil. E aí, nesse 7º e último episódio, nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e de que forma isso foi decisivo, determinante para o fim do Estado Novo. Então, nós vamos ver os momentos finais do Estado Novo e, consequentemente, do período conhecido como a Era Vargas na história do Brasil. Então, obviamente, que quando a gente fala em momentos finais do Estado Novo, então a gente não pode deixar de falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente, nós vamos dar apenas algumas pinceladas sobre isso, porque já dando um spoilerzinho, né, a partir da próxima semana, nós vamos entrar nesse ciclo de conversas sobre a Segunda Guerra, então nós vamos entrar em guerra novamente, nós vamos para a Segunda Guerra Mundial, e, obviamente, dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente trabalha, a gente vê essa questão da participação do Brasil, mas a gente precisa agora fazer umas breves pinceladas, né, sobre essa participação do Brasil na Segunda Guerra. Por quê? Porque foi determinante para o fim do Estado Novo. Então, a participação, a entrada do Brasil na guerra, a participação efetiva de soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, ela se tornou, com o fim da guerra, se tornou decisiva para o fim também do Estado Novo. Então, não é à toa que os dois fatos ocorreram no mesmo ano. Então, em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial, né, final do primeiro semestre de 1945, e no final do ano, em outubro de 1945, nós temos a deposição de Vargas e o fim do Estado Novo. Então, obviamente, já deu para entender que as duas coisas estão interligadas. Esses dois fatos estão interligados. Como? Por quê? É o que nós vamos ver neste 7º e último episódio sobre a Era Vargas. Então, vamos entender um pouco como foi essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, em agosto de 1942, o Brasil declara oficialmente guerra contra os países do eixo, né? Contra a Alemanha, né? Contra o Japão e contra a Itália. Então, é a entrada oficial do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso depois, desde 1941, quando os Estados Unidos entrou na guerra, né, lá em dezembro de 1941, com o ataque japonês à base militar americana no Havaí, à base de Pearl Harbor,
os Estados Unidos entram oficialmente na guerra, só em 1941, a guerra começou em 1939, e aí, com a entrada do Brasil, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, então houve quase que uma pressão para que os países do continente americano, né, em especial o Brasil, a gente vai entender por quê, uma pressão dos Estados Unidos para que esses países também entrassem no conflito. E aí o Vargas estava se fazendo de doido, tá? Estava fazendo que nem era com ele, estava postergando aí com a barriga, porque, segundo os historiadores, tinha dois motivos para isso, né? Para essa postergação de Vargas, né? Dele estar procrastinando, prorrogando essa entrada, que ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que se aliar aos Estados Unidos nesse conflito, mas ele estava se fazendo aí de difícil, né? Fazendo que nem era com ele, fazendo de mal entendido, de não estar entendendo, né? Mas isso aí tem dois motivos. Segundo os historiadores, um dos motivos é exatamente a óbvia, clara tendência do Getúlio Vargas em relação aos países do eixo, principalmente a Itália e a Alemanha. Não era novidade para ninguém, né? O Brasil estava em plena ditadura fascista, o Estado Novo tinha características ditatoriais, tinha características fascistas, tal qual acontecia na Itália, né? Então a gente já falou sobre isso, a gente já comentou sobre isso em episódios anteriores. O Estado Novo era um tipo de regime com muitas características de regime fascista. Vargas não escondia de ninguém a admiração que ele tinha por Mussolini. Então, o Brasil tinha essa, vamos dizer assim, essa tendência, mas como sempre, como era da característica de Getúlio Vargas, ele estava lá em cima do muro. Né? Quem assistiu aquele primeiro episódio dessas nossas conversas está se ligando no que eu estou falando. A questão lá do pé de um buzeiro, né? Tá em cima do pé. Tá? Então, ele estava em cima do muro. Então, ele fazia que não era com ele, eles conversavam, né? Estava se dando uma de doido. Só que, segundo também alguns historiadores, Vargas tinha um objetivo com isso. Não era somente a simpatia que ele tinha dos regimes fascistas, mas também ele queria ver qual era a vantagem que ele ia levar com isso. Que vantagem que ele ia levar se o Brasil entrasse na guerra? Então, ele estava aí se fazendo de difícil para valorizar, né, essa vantagem que ele queria adquirir dos Estados Unidos, principalmente vantagem aqui para ele e para o Brasil, obviamente. Então, ele foi postergando, empurrando com a barriga, né, até que em agosto de 1942 ele não teve mais como escapar e acabou declarando guerra à Alemanha e o Brasil entra oficialmente no conflito. Existiam dois motivos para que isso acontecesse. Um dos motivos, obviamente, as pressões norte-americanas, que desde início de 42 os Estados Unidos já estavam pressionando. Os Estados Unidos entrou na guerra em dezembro de 1941, então desde janeiro de 1942 que ele já estava pressionando os países para entrar junto com ele, né? Os países do continente americano, principalmente o Brasil. Então as pressões já estavam vindo em muito tempo. E depois teve o famoso caso dos navios brasileiros afundados por submarinos alemães. Então, também não era novidade na Segunda Guerra, né? Quando a gente estiver falando sobre a Segunda Guerra, conversando sobre isso, nós vamos dizer que era uma estratégia da Alemanha, principalmente, né? A questão dos submarinos atacarem navios no Atlântico, né? Então, isso era uma estratégia de guerra muito utilizada pelos alemães. E aí, nessas aí, acabaram alguns navios, inclusive navios de passageiros, brasileiros sendo bombardeados, sendo afundados. Então, obviamente, que isso aí acabou levando a pressão interna, né? Então, não só os políticos aqui dentro do Brasil, né? As organizações e tal, mas a própria opinião pública, né? Estava favorável a essa questão da entrada do Brasil no conflito, a entrada do Brasil na guerra. Isso aí já vinha aumentando, né, essa pressão, tanto externa e agora também questão interna. Só assim um parênteses, para a gente não deixar passar isso, existe uma teoria da conspiração, né, porque nunca foi provado isso, por isso a gente diz que é uma teoria da conspiração, que fala que, na verdade, esses navios
esses navios brasileiros, eles teriam sido afundados por submarinos americanos e não alemães, para exatamente colocar a faca no pescoço de Vargas, ou seja, para pressionar Vargas para que Vargas entrasse no conflito. Mas, torno a dizer, nunca foi comprovado, não existe comprovação de que, pelo contrário, existe comprovação de que foi um submarino alemão que afundou esses navios e não submarinos americanos. Mas existe essa teoria, muita gente ainda defende essa teoria, né? Que também, de certo modo, faz sentido, porque foi uma forma de dar o empurrão que o Brasil precisava para entrar no conflito, que ele passou o ano de 42 todinho aí, enrolando, quase o primeiro semestre de 42 todinho enrolando aí, para entrar no conflito. E só vai enviar soldado mesmo, só vai realmente mandar soldados em 1943, quer dizer, passou o ano todinho aí de 42, só declarou guerra, mas não saiu disso. Aí, em fevereiro de 1943, né, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, né, e eu vou já explicar por que foi lá, ocorreu a famosa Conferência de Natal. Essa Conferência de Natal foi o nome que se deu ao encontro ali naquela região, né, lá no local hoje que é conhecido até hoje como a Rampa, né? É uma espécie de clube militar que quem tem lá na capital do Rio Grande do Norte, que pertence à Marinha. Então, nessas instalações militares, acabou acontecendo esse encontro entre o presidente americano, o Franklin Delano Roosevelt, e o presidente do Brasil, o Getúlio Vargas, que se encontraram, né? Tem essa foto aí que é famosíssima, é a foto icônica desse encontro, entre o Roosevelt, que está aqui na frente, e o Vargas, que está atrás no jipe, né? E alguns comandantes militares. E foi nesse encontro que foram definidos as estratégias, né? Foram colocados os detalhes para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Para que o Brasil realmente, efetivamente, enviasse soldados. E o que é mais importante, não era só a questão de enviar soldado, não. É mais importante a questão de cessão, né? A concessão de território no Brasil para a instalação de uma base aérea americana, que a gente vai já falar sobre isso. Não é à toa que esse encontro aconteceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, porque foi lá em Natal que foi instalado, na verdade, na cidadezinha conhecida hoje como Parnamirim, que foi instalada essa base aérea norte-americana. Então, nessa ocasião, Getúlio Vargas impôs as suas condições, né? Como a gente disse, ele queria ver qual era a vantagem que ele ia levar nessa daí, e aí ele impôs essas condições para a concessão para a instalação dessa base aérea americana em território brasileiro, e no Nordeste brasileiro, né? No Rio Grande do Norte. Então, ele impôs, entre essas condições, a questão do aparelhamento bélico das Forças Armadas Brasileiras, que há de se convir, e há de se dizer também que o Brasil não tinha a menor estrutura para mandar soldados para a guerra, não tinha, que eu acho que também não tem até hoje, né? Mas, enfim, não tem estrutura bélica de armamentos, de equipamentos, né? Enfim, as estruturas mais básicas para envio de soldados para a guerra. Então, Getúlio Vargas disse, ok, a gente entra na guerra, eu vou mandar soldados, mas vocês têm que vir com os custos, né? Tem que reaparelhar todo o equipamento bélico das Forças Armadas Brasileiras. Ou seja, estruturar, né, em termos de armas e tudo, as Forças Armadas Brasileiras. Também aí Getúlio Vargas, né, colocou a sua imposição, que era exatamente o compromisso, ele conseguiu arrancar de Roosevelt o compromisso de investimentos de capital americano aqui no Brasil. Então, esses investimentos vão, consequentemente, vão contribuir para o desenvolvimento da indústria brasileira e também para a vinda de multinacionais americanas aqui para o Brasil, e grandes indústrias americanas aqui para o Brasil, entre elas as indústrias que já petrolíferas, né, a Texaco, a Shell, né, então, as grandes indústrias petrolíferas, e também a questão da vinda de produtos, a importação de produtos americanos
para o Brasil. Então, e o desenvolvimento de obras, o investimento, o dinheiro que Getúlio Vargas precisava para investir em grandes obras, né, como o desenvolvimento da Vale do Rio Doce, como a conclusão da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Então, foi todo esse desenvolvimento industrial, né, de obras e tudo mais, foi a partir desse dinheiro que veio dos Estados Unidos para cá. Então, Vargas conseguiu a vantagem que ele queria aí nessa negociação com Roosevelt, né? Isso aconteceu na famosa Conferência de Natal. Dentre esse aparato de reaparelhamento bélico, né, de armamentos e tudo, foi criada a chamada Força Expedicionária Brasileira, no dia 9 de agosto de 1943. Né? Então, foi reunida as Forças Armadas no Brasil, foi criado o grupo que iria para a Segunda Guerra, para lutar na Europa, principalmente, né? Na região do Mediterrâneo, e esse grupo ficou conhecido como FEB, ou a Força Expedicionária Brasileira. A FEB, os soldados que foram para que passaram a integrar a FEB foram chamados pracinhas. Então, até hoje se conhece como os pracinhas da FEB. Eu acho que hoje, praticamente, não sei nem se tem algum vivo ainda dessa época. Deve ter alguns vivos ainda dessa época, mas cada ano que passa, né, eles vão, infelizmente, né, óbvio, por uma questão natural, eles vão morrendo, e aí a FEB, existe poucos remanescentes desses soldados que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. E aí faz duas observações. Uma primeira, o símbolo da FEB é uma cobra fumando, né, que está aí para a gente ver. Então, o símbolo da FEB era essa cobra fumando. E isso tem uma explicação. Então, o símbolo é a cobra fumando e o lema dos pracinhas é a cobra vai fumar. Qual é a explicação disso? Aí isso remonta lá na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Quem assistiu os nossos episódios sobre a Primeira Guerra Mundial está ligado no que eu estou falando, porque a gente já conversou sobre isso, certo? Lá na Primeira Guerra Mundial, o Brasil declarou guerra à Alemanha, isso, né, isso aconteceu em 1917, né, declarou guerra à Alemanha, ok. Só que aí o Brasil, como aconteceu também aqui na Segunda, não tinha estrutura de armamento bélico para mandar soldados para lá. E aí demorou. Quando conseguiu juntar um número de soldados suficiente, botou dentro de um navio, que foi para a Primeira Guerra Mundial, que foi atravessar o Atlântico, quando ele estava chegando já quase no Mediterrâneo, chegou o aviso, o telegrama que a guerra tinha acabado. Aí, de lá mesmo, eles retornaram para o Brasil. Então, o Brasil, na Primeira Guerra Mundial, só declarou guerra, mas não participou do conflito. Não deu tempo. Quando chegou lá, praticamente chegou lá, pronto, a guerra acabou, volta todo mundo para cá. Isso, obviamente, como tudo no Brasil vira piada, né? A gente diria hoje que virou meme, aí começaram a tirar onda do Brasil. O Brasil só vai para a guerra no dia que a cobra fumar, né? Então, o Brasil não é de guerra, o Brasil só vai para a guerra no dia que a cobra fumar. E aí ficou essa brincadeira do dia que a cobra fumar. O Brasil só vai para a guerra no dia que a cobra fumar. E aí, exatamente por conta disso, né? O Brasil não chegou realmente a lutar na Primeira Guerra Mundial, né? Exceto aquela famosa Batalha das Toninhas, que a gente também já conversou sobre isso, né? Que os soldados confundiram cardume de toninhas, que é um tipo de golfinho, com submarinos, aí abriram fogo, né? Dentro do navio. Fora essa famosa Batalha das Toninhas, né? Que também virou motivo de piada, o Brasil acabou não participando da Primeira Guerra. E aí gerou essa zoação com o Brasil, né? Então, essas piadas com o Brasil. Aí, no dia que a FEB foi criada e que realmente o Brasil foi participar da Segunda Guerra Mundial, e dessa vez participou de forma efetiva, né? Do campo de batalha, aí o lema escolhido da FEB era exatamente o símbolo da cobra fumando, né? E não só o símbolo da cobra fumando, como o lema era a cobra vai fumar, né? Que era o lema da FEB, o lema dos pracinhas, né? Que foi uma resposta da FEB, né? da Força Expedicionária Brasileira, ao pessoal que fazia essa piada com o Brasil em relação à Primeira Guerra Mundial. Inclusive, nosso vídeo de abertura, nossa música de abertura, é uma marchinha dessa época,
dessa época, que foi composta exatamente no final, quando terminou a guerra, e que falava exatamente sobre essa história da cobra, a cobra fumou, né? Inclusive, tem até uma coisa bem interessante que eu coloco aqui na abertura do vídeo, né? Que é o tedesco que eles falam na música, né? O tedesco era a forma brasileirada que os pracinhas da febre chamavam os alemães, porque os italianos chamavam os alemães de tedeschi. E aí eles abrasileiraram para tedesco. Mas, enfim, isso já está explicado no início do nosso vídeo. A febre, os pracinhas da febre embarcaram para a Europa e se juntaram às tropas do 5º Exército Americano, que estavam sediados exatamente no norte da África, no Mediterrâneo, com o objetivo de invadir a Itália. Então, o Brasil participou de forma efetiva e, vamos dizer assim, heróica, né? Mesmo com as condições precárias, né, do aparelhamento brasileiro, mas eles participaram com bravura, com heroísmo, participaram da batalha para a libertação da Itália, né, na campanha de libertação da Itália. Então, as batalhas em que os aliados, inclusive contando com soldados da FEB, participaram e venceram foram as batalhas de Monte Castelo, que é a mais famosa, né, onde morreu também mais brasileiros, a de Cascalho Novo e a de Montes. Então, essas 3 batalhas que foram essenciais para a derrota de Mussolini, né, e para a conquista da Itália pelas tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Depois dessa vitória nessas batalhas, Mussolini foge e os aliados retomam o controle da Itália, a Itália se rende, e aí foi o primeiro passo para a derrota do grupo do Eixo, né? Primeiro se rendeu a Itália, depois se rendeu a Alemanha e, por fim, só em agosto, se rende o Japão. E aí termina a Segunda Guerra Mundial. Então, a participação, há de se dizer isso, viu, minha gente? A participação dos pracinhas, dos soldados brasileiros da FEB na libertação da Itália foi essencial. Então, o Brasil perdeu, a FEB, ela chegou a perder cerca de 454 soldados que morreram nessas batalhas, né, do efetivo que foi, desses brasileiros que foram, esses 454 soldados, eles foram enterrados no cemitério de Pistoia, que fica na Itália, que é conhecido como cemitério dos brasilianos, porque tinha muito brasileiro enterrado aí. Em outubro de 1960, as cinzas desses soldados, né, que foram retirados, os restos mortais, foram trazidos para o Brasil e transferidos, e estão hoje no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que está lá erguido no Rio de Janeiro, né, que tinha sido recém-criado aterro do Flamengo. Então, lá no aterro do Flamengo tem um monumento ao soldado desconhecido e tem um monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial, onde estão as cinzas, os restos mortais desses 454 brasileiros que foram mortos na Segunda Guerra, nessas batalhas da libertação da Itália, ok? É interessante a gente perceber que os Estados Unidos têm uma razão muito forte para pressionar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Óbvio, claro e evidente que não era por conta do aparato militar brasileiro, muito pelo contrário, muito menos por conta da quantidade de soldados. O objetivo dos Estados Unidos em pressionar a entrada do Brasil na guerra era exatamente obter a concessão, obter o direito de instalar uma base aérea americana na região do Nordeste brasileiro, exatamente ali no Rio Grande do Norte. Por que ali no Rio Grande do Norte? Porque o Rio Grande do Norte, você olha o mapa do Brasil, o Rio Grande do Norte é a esquina do continente. E é a região do Brasil mais próxima da África. É a região que fica mais curta a distância entre a América e o continente americano e o continente africano. Então, qual era o interesse? Os Estados Unidos já vinham combatendo as tropas do general alemão von Rommel no norte da África. Estava lá a famosa Operação Tempestade no Deserto, né? A gente vai falar sobre isso quando a gente falar na Segunda Guerra Mundial, tem muita coisa para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos estavam lá combatendo o norte da África. Por quê? Porque o objetivo era exatamente impedir a expansão alemã no continente africano, que serviria de base para uma posterior conquista
do continente americano. Então, se eles conquistassem a África, eles poderiam tomar como base a conquista do continente sul-americano. E aí, a aviação americana, né, os aviadores alemães, americanos, eles tinham que atravessar o Atlântico para poder bombardear as tropas de von Rommel lá no norte da África. Então, era uma distância muito grande. Então, o que é que os Estados Unidos pensou? A gente instala uma base aérea, uma base americana, no nordeste do Brasil, né? Então, na esquina do continente, e de lá para a África era um pulo. E aí foi assim que eles fizeram. É por isso que eles pressionaram tanto o Brasil a entrar na guerra. Eles instalaram essa base americana, que não conhecido como Campo de Parnamirim, né? Parnamirim Field, que era o nome dado. Essa base, ela foi, na época, essa região pertencia a Natal. Hoje é um município da Grande Natal, chamado Parnamirim. E aí foi instalada essa base, e a partir dessa base, os americanos iam lá, bombardeavam e voltavam para a base aérea. Então, ela ficou muito fácil, quer dizer, ficou bem mais fácil o ataque americano às tropas alemãs do norte da África. Por isso que Natal, né, a cidade de Natal, hoje é muito... A cidade de Parnamirim requisita esse título para ela, né, para a cidade, mas Natal ficou conhecida na época como trampolim da vitória, porque a conquista do norte da África foi fundamental para a libertação da Itália, né, e preparou o terreno para a libertação, para o famoso dia D, que é a libertação da França. Então, foram atos decisivos na Segunda Guerra Mundial para a derrota dos países do eixo. Então, o Brasil teve uma participação muito importante nessas conquistas, né, das tropas americanas, das tropas dos aliados, exatamente por conta dessa estratégia utilizada. Essa base aérea acabou depois sendo transformada na base aérea de Natal. Até hoje, a base aérea de Natal fica no mesmo local, e passou a ser também até 2014, se eu não estou enganada, 2014, era o aeroporto da cidade de Natal. Em 2014, o aeroporto foi transferido, né? Então, hoje o que tem lá é só a base aérea. Mas o que é interessante, e aí vale a pena a gente falar um pouco, é que a cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, ela vivenciou esse clima de guerra. Então, ela foi a única cidade do Brasil que teve blackout, né? Por quê? Porque havia notícia de que Hitler tinha em seus planos bombardear a cidade, bombardear a base aérea, né? A base aérea de Natal. Então, tinha essa notícia. Então, Natal viveu clima de blackout. Natal teve uma convivência com soldados americanos. E aí tem várias histórias sobre isso, que se conta sobre isso. Uma das mais interessantes fala em relação à questão das festas que eram dadas lá nessa base, né, nesse campo americano, né, nessa base aérea americana. E aí essas festas, né, então elas eram abertas para todos, né? Então a pessoa que quisesse ir, naquela época ficava um pouco longe, eles mandavam ônibus da base buscar as pessoas para ir para essas festas, principalmente mulheres, né, para ir para essas festas, que eram dadas lá no campo de Parnamirim. E aí essas festas, elas colocavam os cartazes lá e dizia assim, para todos, ou seja, for all, para todos. E aí, segundo alguns pesquisadores, diz que aí se originou o termo forró, né? Então, forró acabou sendo aportuguesado para forró, associado a essas festas. Então, é uma das histórias, né? Ninguém comprova, mas é uma das histórias que se fala em relação exatamente à presença americana aqui no Nordeste brasileiro. Também se conta que houve muitas mulheres da região se casaram com soldados americanos que foram embora para os Estados Unidos, muitos bebês branquinhos de olho azul nasceram também na cidade, né? Então isso também aconteceu. Natal vivenciou, foi a primeira cidade do Brasil a vivenciar produtos americanos que eram trazidos dos Estados Unidos para a base aérea, refrigerantes, hot dog. Então,
estilo de roupas. Então, Natal vivenciou esse clima de guerra, essa aproximação com os soldados americanos e vivenciou também esse clima de guerra. Um dos mais famosos é a questão dos blackouts. À noite, a cidade toda ficava às escuras, não podia ter iluminação, as pessoas não podiam sair às ruas, então tinha toque de recolher, então tinha toda essa característica de clima de guerra, exatamente por conta dessa participação da cidade na Segunda Guerra Mundial. E aí, com o fim da guerra, obviamente, o Brasil, né, a Alemanha perdeu a guerra, os países totalitários, a Itália e a Alemanha perderam o conflito, e aí criou-se, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, criou-se aqui no Brasil, internamente, um impasse. Que impasse foi esse? Que contradição foi essa provocada pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Por quê? Porque, olha só a situação, o Brasil saiu daqui, os brasileiros saíram daqui, os soldados brasileiros, os pracinhas da FEB saíram daqui, foram lutar lá na Europa, perderam a vida, mais de 450 perderam a vida, lutando pela democracia contra regimes totalitários lá fora, e quando retornaram, o que é que tinha aqui no Brasil? Um regime com as mesmas características que eles lutaram lá contra esse regime na Europa, ou seja, com as mesmas características fascistas, que era o Estado Novo. Então, isso criou-se uma contradição muito flagrante, assim, muito, muito clara, né? Então, o brasileiro morre para lutar pela democracia contra regimes totalitários, contra regimes fascistas, e aqui no Brasil nós estamos vivendo num regime fascista, num regime ditatorial. Então, isso pegou muito mal, vamos dizer assim, criou-se uma contradição interna e fomentou as pressões pela redemocratização do Brasil. Então, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois na segunda metade de 1945, né? Então, no segundo semestre de 1945, começaram a aumentar as pressões pela redemocratização do Brasil. Então, a sociedade civil, né? Os órgãos da sociedade civil começaram a desafiar a repressão política, a polícia política de Vargas, começaram a sair às ruas, a se manifestar, pedindo a volta de eleições, pedindo o fim do Estado Novo, pela redemocratização. Aí teve dois órgãos que tiveram um papel importante nisso, que foi a UNE, a União Nacional dos Estudantes, né, que mobilizou os estudantes para essa pauta, e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que levaram muita gente às ruas nessas manifestações. Em 1943, ainda não tinha terminado a guerra, nós já tínhamos tido um manifesto pela redemocratização, que é o famoso Manifesto dos Mineiros. Esse Manifesto dos Mineiros consistiu, na verdade, numa carta pública, que foi publicada nos jornais, né? No dia 24 de outubro de 1943, no aniversário da Revolução de 1930, nomes famosos da intelectualidade liberal brasileira, advogados, juristas, políticos do Estado de Minas Gerais, eles fizeram essa carta exigindo a redemocratização do Brasil, pedindo eleições, exigindo o fim do Estado Novo e reivindicando a redemocratização do Brasil. Uma dessas figuras, né, que a gente pode citar, que foi signatário, que assinou essa carta, porque não foi uma carta anônima, tem a assinatura de muitas pessoas famosas, eminentes aqui do Brasil desse período, né? Entre elas, Afonso Arinos de Melo, né? Quase não sai. Então, Afonso Arinos, para quem não sabe, foi o autor da primeira lei contra a questão da discriminação racial no Brasil, a Lei Afonso Arinos, era um jurista famoso, né? Então, ele mais tarde, ele vai estabelecer, considerada a primeira lei contra o racismo aqui no Brasil, a Lei Afonso Arinos, mas, obviamente, que teve repressão, né? Depois que essa carta foi publicada nos jornais, teve uma repressão violenta por parte do governo, com prisões, demissões e, principalmente, perseguições, né? Contra todas as pessoas que assinaram essa carta. Mas o Manifesto dos Mineiros acabou se tornando pública
né, que vários segmentos da sociedade estavam insatisfeitos com a ditadura de Vargas, né, exigindo a redemocratização do Brasil. E aí, obviamente, como eu já disse a vocês, isso era uma característica de Vargas. Vargas, ele era uma pessoa extremamente pragmática, mesmo ele tendo essa questão da ditadura, ele começou a perceber que ele tinha que ceder, então ele foi começando a ceder para ver se mantinha, né, se mantinha no poder. Então, uma desses recuos de Vargas foi a autorização para o retorno dos partidos políticos, né? Então, ele consentiu, porque quem assistiu os episódios anteriores sabe disso, né? Então, quando criou-se o Estado Novo, ele extinguiu todo tipo de partido político. Ele próprio não tinha partido político, porque ele não tinha um partido que era para chamar de seu, ele não tinha partido político. Então, o Brasil não era nem unipartidário, como é o caso da Itália de Mussolini, com o Hitler lá na Alemanha, não. O Brasil não tinha partido político nenhum, nem o presidente tinha um partido político para chamar de seu. Então, uma das exigências da sociedade, a pressão foi aumentando, era exatamente a questão da volta dos partidos políticos. E aí ele acaba cedendo nisso. Os partidos políticos não só retornam alguns partidos de outrora, né, de outras épocas, como é o caso do Partido Comunista Brasileiro, né, que tinha sido extinto, ele retorna, e também não só retornam partidos, como também surgem novos partidos. E aí, olha só, esses novos partidos que vão surgir em 1945, eles foram essenciais, não só para o fim do Estado Novo, mas para a história política do Brasil a partir de, então, até o golpe militar de 64. Então, esses partidos eles foram surgindo exatamente porque Vargas acabou cedendo, né, a pressão para convocar novas eleições, ele teve que ceder para convocar novas eleições, e aí foram surgindo esses partidos. Entre os partidos que surgiram, 3 foram fundamentais, não só para o fim do Estado Novo, como eu disse, mas foram protagonistas da história política do Brasil no período pós-Vargas, né? Ou seja, de 1946 até 1964, que é o que a gente chama de República Populista. Quais foram esses partidos? A UDN, que era a chamada União Democrática Nacional, que se tornou congregava toda a oposição, né, a Vargas, políticos oposicionistas a Vargas, o PSD, o Partido Social Democrático, que era o partido de cima do muro, era o partido que tinha muito ainda remanescentes do Estado Novo, e políticos que apoiavam o Estado Novo, e foi criado o Partido de Vargas. Então, criou-se o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o PTB foi criado exatamente por apoiadores de Vargas, principalmente no segmento de trabalhadores, de metalúrgicos, de sindicalistas, né, que criaram o partido que foi conhecido como Partido de Vargas, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Então, desses partidos aí que a gente falou, só o PTB e o PCB ainda existe até hoje. O UDN e o PSD se dissolveram ao longo da história, né? Foram dissolvidos ao longo da história, desapareceram ou se mesclaram a outros partidos. O PCB, o Partido Comunista, ainda existe hoje, só que dividido, né? Então, tem o PCB e o PCdoB, né? O Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, e o PTB, que ainda existe até hoje, e que passou a ser conhecido até então pelo Partido de Vargas, né? Que era o Partido de Vargas. Então, esses 3 partidos políticos, esses 4 partidos políticos, né? O PCB, a UDN, o PSD e, principalmente, o PTB, eles vão ter um protagonismo político muito grande a partir da era pós-Vargas. Vargas, ele começou a exercer aquele seu jogo político, né? Então, para a questão da sobrevivência, então ele foi tentando fazer aquele jogo de conciliação, né? Muito típico de Vargas, e aí ele foi se aproximando com o Partido Comunista, o PCB, que ele próprio tinha extinto. E aí, para aumentar, o objetivo aí de aumentar a sua base de apoio, principalmente junto aos sindicalistas e aos trabalhadores, ele decretou o aumento do salário mínimo, né? Tudo isso em 1945. Decretou o aumento do salário mínimo
com o objetivo exatamente de obter assim, o apoio em massa da classe trabalhadora. Ele já tinha decretado a CLT, a gente já falou sobre isso no episódio anterior, e aí ele começa a fazer esse jogo populista, né? Esse jogo de dar para conseguir apoio. Só que essa política, essa postura de Vargas de se aproximar do Partido Comunista Brasileiro acabou retirando de Vargas o apoio de outro segmento extremamente importante que o tinha levado até aí, que era o segmento dos militares. Então, os militares não estavam de acordo com essa aproximação, não estavam de acordo com o retorno do Partido Comunista, principalmente agora, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo começou a se polarizar, né? O início vai gerar o início da Guerra Fria, né? Então, capitalistas versus comunistas e tudo mais. Os militares acabaram retirando o seu apoio ao regime do Estado Novo. Então, aqueles mesmos militares, como o general Góes Monteiro, o general Eurico Gaspar Dutra, aqueles mesmos militares que apoiaram Vargas lá no Estado Novo, agora estavam retirando o apoio ao regime do Estado Novo por conta dessa aproximação, vamos dizer assim, dessa guinada para a esquerda que Vargas deu. E aí, uma das consequências dessa guinada para a esquerda, né, dessa reaproximação de Vargas com a esquerda, né, esse namoro dele com a esquerda, teve algumas consequências práticas, entre elas o reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e União Soviética, que, vamos dizer assim, já tinha sido extinta, né, quer dizer, tinha sido rompida, né, desde lá do começo do Estado Novo, tem rompido as relações diplomáticas, então reata as relações diplomáticas. Vargas concede também anistia política e liberta alguns presos políticos, entre eles Luiz Carlos Prestes, né, que a gente lembra que desde 1935 ele estava preso, né, então praticamente 10 anos preso. Então ele foi libertado, Luiz Carlos Prestes, então numa clara demonstração de Vargas de reaproximação com a esquerda. E aí Vargas ele acaba tendo que convocar essas eleições, né? Então ele convoca as eleições. Ele não tinha muito, vamos dizer assim, interesse em convocar, não, mas ele acabou sendo pressionado para isso. Essas eleições presidenciais, em 1945, elas tiveram 3 candidatos principais. Esses 3 candidatos, um deles foi apoiado por uma parte dos militares, né, e pela oposição, pelos profissionais liberais e tudo mais. Foi o brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN, que se lançou candidato. Né? Esse brigadeiro Eduardo Gomes, a gente falou sobre ele quando a gente falou lá dos episódios da Revolução de 32, da Revolução Constitucionalista de 1932, né? E também principalmente dos movimentos tenentistas, né? Que ele participou desses movimentos tenentistas, né? Lá na República Velha. Então, ele foi o candidato da UDN. A ala conservadora dos militares lançaram o general Eurico Gaspar Dutra, com a coligação PSD e PTB, que oficialmente era o candidato apoiado por Vargas, né? Então, ele acabou apoiando o general Dutra, né? Pelo menos oficialmente, não na prática, porque ele não fez isso, mas oficialmente era o candidato apoiado por Vargas, e o Partido Comunista Brasileiro lançou Iero Fiuza. Sobre essas eleições, né, que obviamente a gente já vai dizer quem ganhou, foi o general Eurico Gaspar Dutra, que acabou com o apoio de Vargas, né, pelo menos do partido de Vargas, acabou levando a eleição e acabou assumindo em janeiro de 1946, após a deposição de Vargas. Dutra acabou ganhando a eleição. E aí uma curiosidade sobre essas eleições. Todo mundo sabe, todo mundo conhece aquele docinho chamado brigadeiro, com certeza. O brigadeiro é uma unanimidade nacional. Pois acontece que o brigadeiro, ele surgiu com esse nome, esse docinho surgiu com esse nome, exatamente na campanha eleitoral de 1945. Por quê? Porque Eduardo Gomes era um brigadeiro. Brigadeiro é uma patente da aeronáutica, né? Então, é o equivalente a general do Exército, é o brigadeiro na aeronáutica. Então, Eduardo Gomes era conhecido aí, era na época considerado o bonitão, o galã, era o candidato mais bonito, o candidato galã e tudo mais.
E aí havia na campanha eleitoral, as mulheres do Comitê Feminino que apoiavam o brigadeiro Eduardo Gomes começaram a fazer esse docinho, né, que era conhecido na época como negrinho, né? Então, o brigadeiro, o nome original dele é negrinho. Até hoje, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, até hoje chamam de negrinho. Então, eles passaram a fazer esse docinho para vender. Essas mulheres passaram a fazer para vender, para arrecadar fundos para a campanha de Eduardo Gomes. E aí começaram a vender o docinho do brigadeiro. Então, o docinho do brigadeiro, o brigadeiro Eduardo Gomes, acabou popularizando o nome do doce, que até hoje é conhecido por brigadeiro. Né? Então, gostaram aí dessa curiosidade? Então, tem a ver com as eleições de 1945. Então, nessas eleições, obviamente, acabou ganhando Dutra, mas Vargas deu uma última cartada para se manter no poder. Essa última cartada foi um movimento chamado de queremismo. O queremismo foi um movimento organizado principalmente pelos sindicatos, né, pelos trabalhadores, pelos sindicatos, óbvio que com apoio, pelo menos informal, de Vargas, né, mas o partido de Vargas, o PTB, acabou também apoiando, e PCB também apoiando por outras razões, mas também acabou apoiando. Esse movimento, eles reivindicavam a permanência de Getúlio no poder. Então, o lema do movimento era Queremos Getúlio. E por isso que o movimento ficou conhecido como queremismo. Foram para as ruas, fizeram muito barulho, mas não adiantou de jeito nenhum. Por quê? Porque Vargas, a pressão sobre o governo dele acabou aumentando muito, principalmente quando, no início de outubro de 1945, Vargas nomeou para chefe da polícia do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, obviamente, ninguém menos do que o seu irmão, chamado Benjamin Vargas, conhecido como Benja. O Benja era conhecido pela sua truculência, pela sua violência, né? Então, por ser esquentado, e começou a circular boatos de que ele ia prender todos os generais que estavam envolvidos nessa campanha eleitoral em 1945 e acabar com as campanhas. Então, o que aconteceu com a campanha eleitoral? O que aconteceu? As Forças Armadas se anteciparam, né, antes que isso acontecesse, né, antes que acabassem sendo presos e tudo mais, eles pressionaram, depuseram Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele foi deposto pelo alto comando militar das Forças Armadas no dia 29 de outubro de 1945. Então, ele acaba oficialmente, ele foi deposto, mas oficialmente ele assina a carta de renúncia, e com essa deposição de Vargas, decreta o fim do Estado Novo. Então, Vargas ele foi deposto, mas ele não foi preso. Né? Então, é bom deixar bem claro isso. Tinha um acordo entre as Forças Armadas, mas ele foi deposto, mas ele não foi preso. Ele volta para o Rio Grande do Sul, se recolhe na sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul, e quem assume interinamente, isso foi em outubro, as eleições ia acontecer em novembro, se eu não me engano, né? e o presidente eleito só ia assumir em janeiro. Então, nesse período aí, quem assumiu foi o presidente do STF, porque não tinha vice-presidente, né? Vargas governava sozinho. E também não tinha Congresso, a gente está lembrado disso, né? Que ele tinha fechado o Congresso. Então, quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o José Linhares, que assumiu interinamente até passar o cargo para o Dutra em janeiro de 1946, que se tornou presidente da República. Aí, com essa deposição de Vargas, tem fim o Estado Novo, né? Essa fase do Estado Novo, que é a segunda fase do período republicano brasileiro, e aí inicia-se a terceira fase, que é conhecida como a República Populista, que vai exatamente de 1946, com a ascensão de Dutra, até o golpe militar de 31 de março de 1964, que inicia a chamada República Militar. E aí, amores, gostaram então? A gente encerra aqui nosso ciclo de conversas sobre a Era Vargas, ok? Então, muito obrigada aí pela atenção. Beijos. E aí, amores, gostaram do nosso episódio de hoje? Gostaram de saber sobre as curiosidades que a gente trouxe? Espero que sim, pois na próxima semana nós vamos entrar em guerra de novo. Desta vez, a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Muitas emoções virão por aí. Beijos!
Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível.